Bombeiros e técnicos da Defesa Civil continuam nas buscas por pessoas desaparecidas em vários bairros de Petrópolis. Já são 18 os mortos por causa da chuva na cidade. Mais de 500 pessoas que viviam em áreas de risco tiveram que deixar as casas e estão em abrigos. Pelas ruas da cidade, o trabalho de limpeza já começou e os moradores tentam retomar a rotina depois de mais uma tragédia. Hoje o RJ está ao vivo aqui na cidade em uma cobertura especial de mais uma tragédia na Serra. O RJ hoje também traz as informações da chuva na zona rural de Nova Friburgo e no norte e noroeste do estado. Uma boa notícia para o Rio. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que suspende a nova regra que traria prejuízo para o estado na divisão dos royalties do petróleo. E hoje tem a nossa coluna Emprego. A internet é cada vez mais usada como ferramenta para a contratação. A gente traz dicas para você saber se sair bem no mundo virtual. 19 de março de 2013, o RJ Inter TV, primeira edição, começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Obrigado por estar com a nossa, por estar com a gente aqui no RJ. Agora 12:02. 18 mortes já foram confirmadas em Petrópolis. 5 pessoas continuam desaparecidas e há centenas de desalojados. Então o RJ começa indo direto para Petrópolis, onde está o Antônio Coelho, que hoje vai apresentar o jornal direto de lá. Oi, Antônio, muito boa tarde para você. Como o dia começou aí na cidade de Petrópolis? Muito boa tarde, Ana Paula. Muito boa tarde a todos que estão ligados aqui no RJ. O dia começou lento, mas ainda assim mais acelerado do que ontem. Eu conversei com várias pessoas aqui em Petrópolis, todo mundo falando que ontem a cidade estava praticamente parada, poucos carros eram vistos nas ruas, muitos ônibus também não estavam circulando por conta da dificuldade de acesso. Hoje, aos poucos, a cidade já vai começando a retomar a rotina. A gente não tem como afirmar que a cidade já voltou à rotina, mas aos pouquinhos a cidade vai voltando. Vamos mostrar aqui onde a gente está agora. A gente está no bairro Valparaíso, que é um bairro com muitos bares e restaurantes aqui na cidade. Um bairro conhecido pela boemia, com opções variadas de gastronomia aqui em Petrópolis, só que um acidente nessa chuva chamou muita atenção e causou surpresa. A gente está aqui atrás de um restaurante e um barranco desabou. O dono desse restaurante, que também morava nesse imóvel, ele ficou preso em meio à terra. Ele deu um depoimento hoje cedo ao repórter Guilherme Peixoto, falando que enquanto ele estava preso embaixo da terra, saía gás, escapava gás por conta do desabamento, e aí ele tentava, através de uma janela, respirar. Lá em cima, agora a gente não consegue ver, técnicos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros aqui da cidade estão avaliando. Os moradores lá daquela parte alta, eles estão meio que isolados, porque essa escada aqui, que seria o acesso deles, está fechada. Eles no momento têm que dar uma volta de mais de 2 quilômetros para conseguir chegar em casa. Isso além, claro, do risco que há daqueles imóveis lá em cima desabarem e acabarem atingindo as pessoas aqui embaixo. Bem, por toda a cidade, o grande comentário aqui em Petrópolis é com relação a essa chuva, as consequências dela. A Maria Valente acompanhou algumas dessas situações provocadas por essa chuva, ela e o Jairo Martins. A gente vai mostrar agora na reportagem. Ao lado do Palácio Quitandinha, um dos cartões postais de Petrópolis, existe agora um deslizamento de terra. E o lago em frente mudou de cor por causa da lama. Em vários pontos da cidade, ainda há ruas interditadas. E por causa da dificuldade de acesso, o sistema de transporte não foi normalizado. Hoje, muita gente foi para o trabalho a pé no bairro Taquara. Tem que ir a pé, com certeza. Ônibus, não tem ônibus. Só está descendo quanto tempo aí já? Não, desde ontem, né? Porque ontem caiu essa barreira. Mas tem uns 15 minutos já que a gente está caminhando. É longe de casa? É longe de casa. Não tem ônibus mesmo? Não tem. O jeito é vir a pé? O jeito é vir a pé. Este é o principal acesso ao maior bairro de Petrópolis, o Independência. Aqui houve uma queda de barreira e ninguém consegue passar, porque a rua virou uma piscina. Para chegar em casa, os moradores têm que dar uma volta e passar
pelo bairro vizinho. A barreira destruiu o portão da empresa em que Esdras trabalha e ele não consegue entrar. Vão voltar. Não tem como passar? Não tem como passar não. As buscas por desaparecidos continuam. Aqui, 40 bombeiros trabalham para encontrar 4 pessoas, 2 adolescentes e 2 crianças de 4 e 2 anos de idade. O tio das crianças tem esperança de que elas sejam encontradas com vida. Não pode ter morrido não, são crianças, não viver, não sabe o que é a vida ainda, entendeu? A gente trabalha tentando ajudar as pessoas a minimizar o sofrimento da população, né? Tentando recuperar o máximo de vidas e bens que nós pudermos. A Prefeitura pôs em funcionamento 18 pontos de apoio nos bairros atingidos pelo temporal. Eles estão instalados em prédios públicos, principalmente em escolas municipais, porque as aulas foram suspensas. Os pontos de apoio estão recebendo as famílias de desabrigados e desalojados. Na cidade, são quase 600 pessoas que estão fora de casa. Começou a chover muito, aí minha esposa me chamou, falou, poxa, vamos lá para o abrigo que é melhor e tal. A princípio eu nem queria, mas aí depois eu falei, o quê? Não, pode ser um aviso de Deus, quem sabe, né? Melhor ouvir do que... Aí vim com ela, fiquei aqui, mas graças a Deus está tranquilo. Esse início de tarde aqui em Petrópolis está sendo sem chuva. Hoje cedo, eu cheguei bem cedo aqui hoje à cidade, por volta de 7 da manhã. Hoje cedo chovia bem fininho, depois parou, depois voltou. Agora não tem chuva nesse momento aqui no bairro Valparaíso, como a gente pode mostrar, mas há possibilidade de chuva. O céu segue com o tempo fechado e ontem à noite choveu bastante, praticamente a noite toda aqui em Petrópolis. Ora uma chuva média, ora uma chuva mais fraca e as sirenes de alerta para os moradores que vivem em áreas de risco voltaram a tocar. A cidade voltou a ficar em alerta máximo. Nos bairros onde há áreas de risco, as sirenes alertaram os moradores para deixarem as casas e procurar um local seguro para se abrigar. De deslizamentos nesta área. As buscas por desaparecidos foram suspensas para não colocar em risco as equipes de resgate. De domingo para segunda, choveu 428 milímetros em Petrópolis, quase o dobro do esperado para o mês inteiro na cidade. Agora, Antônio, você falou aí há pouco que chegou bem cedinho na cidade de Petrópolis. E qual foi a impressão que você teve ao chegar à cidade de Petrópolis? O que você encontrou pela manhã? Ana, ainda não posso dizer que é muita sujeira, porque Petrópolis e toda a região serrana, ainda mais depois daquela tragédia de 2011, foi uma região que viu realmente o que é sujeira, o que é lama na rua. Mas ainda tem lama, principalmente aqui no centro histórico. Eu fui a pé, percorri várias ruas do centro histórico aqui da cidade, pontos como o Palácio de Cristal, a Catedral de São Pedro de Alcântara, a Praça da Liberdade, o Museu Imperial. Todas essas ruas ainda têm lama. O trabalho de limpeza ainda deve demorar mais alguns dias, porque é uma extensão muito grande, não só aqui na região central, mas também em áreas como Correias, Itaipava, Independência, Lagoinha, várias localidades aqui de Petrópolis. Eu conversei com algumas pessoas, as pessoas dizem que querem voltar à normalidade, elas pedem para a gente transmitir essa calmaria, essa tranquilidade aqui no jornal, para não gerar alerta, principalmente na questão do turismo, que as pessoas têm muito medo do turismo ser prejudicado. Mas, ainda assim, o trabalho de limpeza, voltando a falar dele, ainda é visto até hoje, por conta das ruas sujas. E os prejuízos também deixados por aquele temporal são vistos de maneira muito clara. Vamos ver agora na reportagem que eu fiz com o meu telefone celular mesmo, percorrendo as ruas aqui da cidade. Vamos ver. Nesse ponto aqui, uma árvore de pelo menos 20 metros veio abaixo com a chuva. Os funcionários da prefeitura já cortaram ela em pedaços para retirar. A expectativa é de que essa árvore seja retirada ainda hoje. Mais uma árvore que caiu e aqui ao lado, bem na rua, mais caminhões que fazem a limpeza da cidade, caminhões e máquinas passando. Mais um carro de bombeiros. A todo tempo a gente vê circulando aqui pelo centro da cidade os veículos dos bombeiros e da Defesa Civil. Rua Walter Bretz. Até hoje, mais de 40 horas depois da chuva, tomada pela lama. Esse era um cesto, um latão de lixo que a enxurrada jogou abaixo. Também aqui na Rua Piabanha. Vou falar em lixo em toda a margem
do rio, a gente vê sujeira. A gente acabou de receber o número total de desabrigados e desalojados, quer dizer, pessoas que tiveram que sair de casa, seja porque perderam o imóvel, ou seja porque temporariamente não podem ficar em área de risco. Esse número é de 1.466 pessoas fora de casa por causa da chuva, só aqui em Petrópolis. E ontem, o governador Sérgio Cabral anunciou um apoio de 3 milhões de reais na recuperação da cidade depois dessa chuva dos últimos dias. Ele esteve aqui na cidade durante uma entrevista coletiva com o prefeito. Ele falou a respeito desse apoio. Anteriormente, na segunda-feira, a presidente Dilma também anunciou que está à disposição, o governo federal está à disposição para apoiar Petrópolis e todos os bairros que foram castigados. Esses 3 milhões de reais são só para as ações emergenciais e para a chegada das equipes aos acessos. Essa chegada ainda é complicada, ainda há comunidades isoladas, seja por causa da queda de barreiras ou seja por causa dos alagamentos. Mas com esse tipo de apoio, espera-se que essa ajuda chegue a todos. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de Petrópolis e devolvo para você aí, Ana Paula, no estúdio. Ok, Antônio, daqui a pouco então a gente fala novamente. Olha, a confirmação de mais uma morte aconteceu há poucos minutos. São 18 mortos em Petrópolis, entre eles estão 2 homens da Defesa Civil Municipal. Na madrugada de segunda-feira, eles estavam no bairro Quitandinha, avisando aos moradores para deixarem as casas, quando foram atingidos por uma avalanche de terra e pedras. 2 morreram e outro está internado em estado grave. Olha só, esse é o Fernando Fernandes de Lima, de 44 anos, especialista na área e que já foi subcoordenador de Defesa Civil no governo anterior de Bom Tempo. Ele foi enterrado ontem à tarde. Agora, a foto da outra vítima, esse que a gente vai ver agora, é o Paulo Roberto Filgueiras, de 37 anos. Ele era técnico em enfermagem, também especialista em resgates, presidente do grupo de voluntários Anjos da Serra. Ele está sendo velado em Petrópolis e o corpo de Paulo será cremado à tarde no Rio de Janeiro. A outra vítima do deslizamento foi o engenheiro da Defesa Civil, Ricardo Corrêa, e ele está internado em estado grave. Olha, daqui a pouco então a gente volta a falar com o Antônio, como a gente prometeu, porque agora a gente vai chamar a Marcela Lima, que está ao vivo em Nova Friburgo. A zona rural do município foi bastante atingida pela chuva, principalmente na localidade Baixada de Salinas. Vamos conversar com a Marcela. Oi, Marcela, muito boa tarde para você. As plantações continuam inundadas? Oi, Ana, boa tarde a todos. A água já baixou e só agora é que os agricultores estão calculando os prejuízos e vendo o que dá para ser reaproveitado. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, ao todo 9 localidades da zona rural de Nova Friburgo tiveram perdas agrícolas por causa da chuva. A Secretaria, nesse momento, está fazendo um levantamento junto aos produtores para saber os números exatos dos prejuízos. Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, os agricultores prejudicados devem receber ajuda da Emater Rio, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio de Janeiro, que nesse momento também avalia as perdas na região. Ontem nós estivemos na região de Baixada de Salinas, conversamos com alguns moradores, o Rio Grande transbordou. Os moradores acreditam que o nível do rio tenha subido quase 5 metros. A água invadiu várias casas, foi um dia muito difícil, quase 50 pessoas ficaram desalojadas. Eles contaram que durante a noite choveu, mas que não houve novos alagamentos. O maior volume de chuva registrado pelo Instituto Estadual do Ambiente foi de quase 200 milímetros na estação do Pico da Caledônia. Os rios aqui na cidade, os rios Cônego e Bengalas, que ontem estavam em estado de alerta, já voltaram ao nível normal. Nesse momento, o dia segue chuvoso, a chuva voltou agora, o céu está nublado, muitas nuvens, faz frio. A previsão é que hoje as temperaturas variem entre 12 e 19 graus, Ana. Agora, Marcela, como é que estão as estradas aí na região serrana? Ontem nós até mostramos aqui no RJ que a Serra Marque, né, a RJ 142, chegou a ficar interditada em alguns pontos, né? Como é que estão os acessos hoje?
Então, Ana, ontem houve deslizamentos de terra e quedas de árvores na Serra Mar, que é um dos principais acessos à região dos lagos. Vários trechos ficaram interditados. Segundo o DER, em alguns trechos o trânsito segue em meia pista. Nesse momento, pessoas trabalham na limpeza da estrada. Esse serviço deve durar alguns dias. Na RJ 116, que é o principal acesso de Friburgo ao Rio de Janeiro, também houve deslizamento de terra. Em apenas um trecho, no quilômetro 69, o trânsito segue em meia pista. Na BR-116, entre Rio e Teresópolis, o fluxo segue normal. Apenas no quilômetro 94, o trânsito funciona pelo sistema de pare e siga por conta de uma obra. Mas essa obra não tem relação com a chuva. É com você, Ana. Obrigada então, Marcela. E em Teresópolis, uma escola e uma creche no bairro Pimentel foram interditadas pela Defesa Civil por causa do risco de deslizamentos. A Defesa Civil está em estado de atenção e agentes estão percorrendo a cidade e o interior do município para um levantamento dos danos causados pela chuva. Um balanço parcial aponta que nas últimas 24 horas foram registradas 34 ocorrências, entre deslizamentos de terra, quedas de muro e alagamentos também, todos sem vítimas. Entre os bairros e comunidades atingidos estão Vale da Revolta, Rosário, Corta-Vento, Quinta Lebrão, entre outros. A ministra do Supremo Tribunal Federal concedeu ontem uma liminar que suspende temporariamente a nova lei de distribuição dos royalties. Com isso, volta a valer a antiga divisão, com maior benefício aos municípios produtores. Em Campos, a população aprovou a medida. A medida é provisória e vale até o julgamento final das ações apresentadas pelos governos do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo no Supremo Tribunal Federal. Os estados produtores de petróleo consideram inconstitucional a nova lei que distribui os royalties entre estados não produtores. Com a decisão da ministra Carmen Lúcia, a nova divisão sancionada pela presidente Dilma Rousseff na semana passada está suspensa. Acredito que a ministra fez o que realmente tinha que ser feito. Eu acho nada mais do que justo, né? É um direito nosso, é uma conquista nossa. É ótimo para a cidade, nós não merecemos perder. Isso aí é nosso mesmo e acabou. É bom desde que seja bem administrado. E no momento é uma liminar que pode permanecer ou pode ser cassada. E os governantes têm a aproveitar essa oportunidade e usar da melhor forma possível para tentar demonstrar que está sendo bem usado. Representantes da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo embarcaram nesta terça-feira para Brasília, onde vão se encontrar com ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles querem mostrar ao plenário do STF que contratos e projetos ficam comprometidos com a nova lei que redistribui os royalties. A queda de receita vai ser muito significativa e não há como, né, cumprir com os contratos se está havendo uma quebra de contrato. Ainda de acordo com a economista, o momento é de reflexão para estados produtores e não produtores de petróleo. Segundo ela, a discussão da nova lei deveria debater também a forma como esses recursos são administrados. É necessário que se pense em políticas, né, de justiça intergeracional. Então, municípios produtores de petróleo devem pensar em políticas de diversificação produtiva, investimento em educação, em saúde prioritariamente, que são investimentos, né, que trazem benefícios e qualidade de vida para a população. A previsão para que o Supremo Tribunal Federal julgue o caso em definitivo é abril. A Alerj, única casa legislativa dos 3 estados a entrar com uma ação de inconstitucionalidade, somando forças com a ação do governo do estado, disse em nota ter recebido com entusiasmo a decisão da ministra Carmen Lúcia. Afirmou que a postura da ministra mostrou respeito, o que restabelece a confiança do Rio de Janeiro na justiça. E depois do intervalo, a gente volta a falar da chuva em Petrópolis. Quem depende do transporte público está sofrendo com a falta de ônibus. E ainda o concurso público de Rio das Ostras. O Ministério Público vai acompanhar de perto a situação. A gente volta já já com o RJ, agora 12h20.
A Prefeitura de Rio das Ostras entregou ontem ao Ministério Público os documentos que faltavam para que o MP avalie todo o processo do último concurso público. A entrega foi feita durante uma audiência na cidade de Macaé. E os candidatos que passaram no concurso fizeram vigília na frente do prédio do MP. A reunião entre a promotoria do Ministério Público e o procurador-geral do município de Rio das Ostras durou pouco mais de 1 hora. Na saída, o procurador foi pressionado pelos manifestantes e admitiu que a prefeitura novamente se atrasou na entrega de documentos necessários para o andamento das investigações. O município deveria ter entregue os documentos até o dia 5, mas por conta dos acontecimentos dos royalties e de alguns outros processos no município, só foi possível ser entregue hoje. Quero lembrar que é um processo que a análise vem sendo feito com muito cuidado, quer dizer, até a precipitação pode causar eventualmente prejuízos. O concurso, que aconteceu no ano passado, foi marcado por muita polêmica desde quando as provas foram realizadas. A data dos exames foi mudada com poucos dias de antecedência. Além disso, questões da prova apresentaram erros. Algumas não estavam previstas no edital. O concurso chegou a ser suspenso em junho, mas voltou a ser validado 4 meses depois. Essa mulher foi uma das 339 pessoas classificadas para a vaga de professor, mas foi pega de surpresa em janeiro com a contratação de mais de 100 profissionais da área feita pelo município. Eu passei numa ótima posição, já poderia estar trabalhando e hoje estou desempregada. Desde o início do impasse, os classificados no processo têm realizado manifestações cobrando a nomeação dos aprovados e a anulação das contratações temporárias feitas pela prefeitura. Nós temos que ter justiça, nós estudamos, nós não queremos um favor político. Nós queremos a nossa vaga. Nós estudamos, nós conseguimos. É nossa. Não é de contratado. A vaga é nossa. Agora, os documentos entregues vão ser analisados pelo Ministério Público e o MP informou que após a avaliação de todo o processo, será possível apontar se houve ou não irregularidades no concurso. Depois dessa análise, uma nova audiência será agendada, desta vez com o prefeito de Rio das Ostras, Alcíades Sabino. O prazo para a entrega do parecer por parte do Ministério Público não foi definido. A gente volta a falar agora da chuva no interior do Rio, em Campos. A comunidade do Imbé, que fica na zona rural, está com acessos alagados. A gente chama agora a repórter Renata Igrejas, que fala ao vivo de Campos. Oi, Renata, muito boa tarde para você. Significa, então, que as pessoas estão isoladas e não estão conseguindo sair dessa localidade, não é isso? Isso mesmo, Ana. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a Defesa Civil aqui de Campos, pelo menos 25 famílias estão isoladas na localidade de Mocotó, que fica a 13 quilômetros da BR-101. Segundo os moradores, há 2 dias que chove ali no local sem parar. Só que no domingo a chuva foi mais intensa, né, ali no local. E a gente vai ver agora aí nas imagens, né, a localidade ali do Imbé com muita lama, as estradas, os acessos, os locais também onde tinham manilhas, também as manilhas foram destruídas, um transtorno muito grande para os moradores que precisam, né, se locomover, precisam sair para o trabalho, enfim, eles não estão conseguindo passar. E o resultado dessa chuva toda nesses últimos 2 dias foi o seguinte, né, um trecho da estrada principal que dá acesso à BR-101, ele estava em obras já porque tinha sido destruído pelas chuvas no ano passado e no início deste ano também foi destruído novamente com essas chuvas aí de domingo para cá e por isso tem impedido ali a passagem dos moradores, Ana. Agora, Renata, vamos falar de Itaperuna, né? Ontem aqui no RJ nós falamos, aliás, que as ruas do centro estavam bem alagadas. Como é que está a cidade hoje, a cidade de Itaperuna, que é muito importante lá para o noroeste do estado? Isso mesmo, Ana, como a gente viu ontem, as imagens, né, bem assustadoras. A cidade de Itaperuna ficou praticamente debaixo d'água, mas hoje amanheceu bem mais sequinha, bem mais limpinha, sem alagamentos, sem bolsões d'água. Agora choveu pouco, né? A Defesa Civil de Itaperuna informou que choveu pouco, bem pouquinho durante a noite, a madrugada, pela manhã também. E que o nível do rio Muriaé se manteve em 2,64 metros. É o rio que corta ali toda a cidade e ele ficou 30 centímetros só, né, acima do nível normal dele. A Defesa Civil informou que não há riscos desse rio transbordar. Já a previsão do tempo, né, para a região noroeste é de mais chuva durante esta terça-feira. Ana? Obrigada, Renata.
Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um acidente pela manhã em Campos. O motorista deste carro que a gente vai ver nas imagens agora seguia em direção ao Espírito Santo quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore e depois em um muro de uma casa. O motorista não teve ferimento, no carro estavam mais 2 pessoas. Uma foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Ferreira Machado. A outra vítima era João Francisco Vieira, de 59 anos, que morreu no local do acidente. Essa batida foi na BR-101, na altura do distrito de Guarus. E depois do intervalo tem a nossa coluna Emprego de toda terça-feira. Hoje nós vamos falar de como se comportar no mundo virtual. Como a internet pode te ajudar a conseguir um emprego, mas como ela também pode prejudicar os candidatos. Voltamos já já com as dicas para você. 12h27. Você se preocupa com o seu comportamento nas redes sociais ou elas servem só para diversão? Pois é bom prestar atenção porque cada vez mais as empresas têm usado essas ferramentas na hora de contratar profissionais. E sabe o que eles analisam? Você descobre agora na reportagem da Camila Torres e do Alcimar Costa. Conectada com o mundo e antenada às necessidades do mercado de trabalho, antes de ser contratada, Sabrine sabia que os futuros patrões iriam querer conhecer também quem ela é nas redes sociais. Eu imaginava, que algumas empresas utilizavam esse método, para seleção, mas não sabia, que era nessa proporção. E como é relevante aquilo que se descobre através das telinhas do computador. É como um complemento da triagem que começa pela verificação dos currículos. No primeiro momento a gente identifica a formação, qualificações básicas do candidato. A gente nunca pode selecionar um candidato apenas pelo currículo. Tem muitas técnicas que a gente pode estar usando, ferramentas também. A análise dos candidatos pelas informações nas redes sociais tem sido cada vez mais comum, até porque muitas vezes as empresas também usam esses canais para divulgar as vagas. Essa pesquisa na internet já é considerada ferramenta importante no processo de seleção. Todo mundo em conexão, é o que se pode dizer das relações hoje em dia. Os dados que os recrutadores conseguem nas redes sociais são usados até mesmo nas dinâmicas em grupo e nas entrevistas. É como se fosse a prova dos 9. Na rede, ele é ele mesmo. Ele se mostra, ele posta fotos que mostram muito a intimidade dele, o modo dele agir, o modo dele falar, o modo dele escrever. Quem é ele realmente? Mostra um pouco da personalidade dele. O foco do que se procura nas redes sociais é entender o comportamento dos candidatos, seja para uma vaga de auxiliar de serviços gerais ou de executivo. Não existe o que é certo ou errado, mas o perfil desejado por quem contrata. Não precisa ser um candidato formal, equilibrado, centrado, que não possa se comunicar na rede, não é isso. Ele precisa só ter um perfil compatível, com essa cultura dessa empresa que está buscando o profissional. E esse comportamento pode tirar o candidato da briga pela vaga. Se já tivermos elementos que nos levem a concluir que com aquela reação ou com aquele comportamento identificado no Face ou no Twitter, algum comentário, algum blog, pode sim contribuir. Nós já tivemos casos efetivos de desligamento, de reprovação no processo. Então, se para você as redes sociais serviam só para momentos de descontração, informalidade e contato com os amigos, é hora de rever as possibilidades desse mundo cibernético. Tem sido sim uma prática comum, é uma ferramenta importantíssima a rede social e a evolução dos tempos, Então, vamos usá-la. Realmente, não tenha dúvidas, as mídias sociais geram sim influência na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E como você deve saber usar essa ferramenta? Aqui no estúdio eu converso com o consultor Luiz Gustavo de Almeida. Oi, Luiz. Boa tarde, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no RJ. Prazer é meu. Seja bem-vindo. Falar de um assunto agora que, as mídias sociais, o momento, das mídias sociais, informação, diversão e emprego também, Luiz? É verdade. Hoje é fundamental analisar o perfil dos candidatos. O novo mercado de trabalho está aí justamente
focado no perfil, no equilíbrio emocional das pessoas, né? É importante demais entender que o comportamento, seja ele na mídia social ou até mesmo no próprio mercado de trabalho, né, pessoalmente, é fundamental existir o equilíbrio. Agora vamos lá para aquelas dicas. Fotos, determinadas fotos. Coloca, não coloca, influencia, não influencia, como é que é? Na verdade, não tem problema nenhum em exibir algumas fotos, né? Desde que essas fotos não comprometam sua intimidade ou até mesmo não coloque em exposição um perfil que é inadequado a determinadas posições na área social, na busca por um espaço no mercado de trabalho. O que o departamento de RH busca na hora quando está dando uma geral na rede social do candidato? Como eu disse, o equilíbrio. As empresas buscam a capacidade de inovar, as empresas buscam talento, mas na verdade esses talentos precisam entender esse mecanismo como um grande network, né? É interessante que as mídias sociais, elas são acessadas pelos departamentos de recursos humanos dessas empresas modernas, com o foco de entender que tipo de opinião, de perfil, de identidade esse candidato tem quando ele não está sendo fiscalizado frente a frente. E depois de contratado, um outro tipo de comportamento também, né, Luiz? É verdade. Na verdade, tem que haver uma sincronia, né? O candidato, como ele se comporta quando ele acha que não está sendo visto de uma forma inadequada, ele certamente perde uma chance ou algumas chances de oportunidade no mercado de trabalho. Agora, você comentou durante a reportagem da Camila que tem mídias próprias, né, para caçar o candidato. É verdade. Da mesma forma que existem as mídias, né, as redes sociais, para diversão, para descontração, para agendar encontros, etc. Na verdade, existem mídias sociais específicas para ampliar o network de um perfil profissional. Especificamente, essas mídias, elas geram grupos de pessoas que, inclusive, se ajudam à busca de grandes empresas, grandes oportunidades. Ok, Luiz, obrigado pela sua participação, mas continue aqui com a gente, porque a nossa coluna Emprego ainda não terminou, porque neste início da safra de cana tem emprego na área em Campos, e o balcão de emprego da Prefeitura está com 400 vagas para diversas atividades. Então a gente vai voltar agora a Campos para saber mais sobre essas oportunidades com a Renata. Renata, são muitas vagas, 400 aqui como eu falei, mas esse número de contratações vai ser igual ou a do ano passado? Como é que é? Pois é, Ana, o número de contratações vai se manter, vai ser o mesmo do ano passado. Isso por causa dos grandes investimentos aí em máquinas no campo. O que vai ser mais curtinho, o que vai ser menorzinho esse ano, vai ser o tempo de trabalho na lavoura, né? Por causa aí da seca, um período longo de estiagem no fim do ano passado, né? E também no início deste ano, sem as chuvas, o tempo de colheita que geralmente durava 6 meses, esse ano, em 2013, vai ser feito em aí 5 meses. Mesmo assim, tem vagas para muita gente. Por isso que a gente vai conversar agora com o José Alberto Nogueira, ele que é o subsecretário municipal de Emprego e Renda. José, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Agora parece que algumas empresas, né, algumas usinas estão começando então antecipadamente, né? Vai ter aí uma contratação mais rápida do que o normal? Como é que é isso? Boa tarde. Boa tarde, Renata, é verdade. As empresas elas estão se antecipando à contratação diante do mercado bem competitivo no mercado de trabalho, e muitas pessoas que trabalham no campo, no trabalhador rural, eles estão migrando para outras áreas de linha de produção através de qualificação profissional que está acontecendo no nosso município. Sendo assim, eles querem garantir essa contratação, antecipando aí esse número de pessoas que estão sendo convocadas. Quais são as atividades que estão sendo oferecidas pelo balcão? São atividades para pessoas que trabalham no campo, na colheita da cana, na aragem do plantio, e também profissionais para trabalharem internamente da empresa, da usina, na manutenção dos equipamentos agrícolas. Subsecretário, o endereço, então, para quem quiser então se inscrever, o endereço lá do balcão de emprego? O candidato a concorrer a essa vaga, ele vai buscar o nosso balcão de emprego, na Avenida 28 de Março, 355, para que ele possa ali, com a sua documentação, com a sua carteira de trabalho, buscar esse encaminhamento para que ele já se direcione à empresa para uma contratação imediata. Okay, muito obrigada, então, subsecretário. Lembrando, então, que as vagas estão disponíveis aí, quem quiser pode se inscrever até o fim do mês no balcão de empregos, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ana? Obrigada, Renata. Falando em vagas, vamos ver agora as oportunidades em alguns balcões de emprego.
Em Nova Friburgo tem vagas para costureira, vigilante, almoxarife, porteiro e caixa de mercado. Já em Campos, tem oportunidades para trabalhador rural, auxiliar de serviços gerais, empacotador, atendente de lanchonete e entregador. Na cidade de Araruama, vagas para vendedor, gerente de vendas, açougueiro, soldador e mecânico. E em Cabo Frio, oportunidades para frentista, auxiliar de recepção, repositor de mercadorias e ajudante de motorista. Bom, e fechando então a nossa coluna Emprego, Luiz, muito obrigada então pela sua participação mais uma vez. 3 dicas básicas, rápidas. Atualizar sempre o perfil nas redes sociais, estar sempre atualizando a formação e participar de grupos de interesse e de oportunidades de trabalho. Ok, obrigada, Luiz. Foi o nosso tema de hoje da mídia social. Olha, em Campos, 5 pacientes com dengue do tipo 4 estão com sintomas de 2 síndromes raras no Brasil. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isso e vamos voltar a falar também da chuva em Petrópolis. E o Goitacás apresenta hoje à tarde um novo técnico, olha ele aí, já passou pelo Boa Vista, pela Cabofriense, Angra dos Reis, o Americano, a gente conta já já sobre esse novo técnico. Agora é 12h38. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estão investigando casos de 5 pacientes de Campos com dengue tipo 4. Que desenvolveram síndromes consideradas raras, tanto que não há registros dessas síndromes em outro lugar do Brasil. As pessoas que tiveram o quadro da doença evoluído e apresentaram os sintomas das síndromes estão sendo tratadas no Hospital dos Plantadores de Cana, no centro. Já o Centro de Referência da Dengue também está cheio de pacientes com sintomas da dengue tipo 4. Esse sorotipo é mais brando, mas agora preocupa os médicos por conta dessas novas síndromes que podem causar perda de força muscular e nervos, começando nos membros inferiores até o rosto. Então a gente vai entender melhor essas síndromes ao vivo com a repórter Renata Igrejas, que está com o coordenador do Centro de Referência da Dengue em Campos. Renata, os pesquisadores da Fiocruz estão aí então na cidade de Campos, colhendo amostras do sangue destes pacientes para entender melhor essas novas síndromes, né? Exatamente, Ana. Até agora, 5 pacientes com a dengue tipo 4 já tiveram, então, o sangue colhido, o sangue está sendo analisado e esses pesquisadores da Fiocruz, eles devem permanecer aqui em Campos até junho, até o meio do ano aí, procurando, enfim, outros pacientes que apresentem esses mesmos sintomas, né? Agora, como você mesma lembrou, esses sintomas, eles são novos, no caso do sorotipo 4 da dengue. A gente vai conversar para entender melhor sobre essa novidade, né? Sobre essas novas síndromes. A gente vai conversar com o Luiz José de Souza, ele é o coordenador do Centro de Referência da Dengue aqui de Campos. Luiz, muito boa tarde. Outros sorotipos já apresentavam esse tipo de síndrome? Como que foi isso, esses outros registros? O sorotipo 2 e 3 compromete muito o sistema nervoso central e tivemos também casos de Guillain-Barré. Agora, o sorotipo 4, no país atualmente, que eu saiba, são os primeiros casos de Guillain-Barré, 2 casos em Campos comprovados. E tivemos também o comprometimento muscular importante, com a poliomiosite, pela imunologia mesmo, o comprometimento imunológico ocorreu 15 dias após a instalação da doença. Então, estamos tendo também casos de miosite aguda, no período agudo da doença, que impede a fraqueza muscular, dores musculares, que impede a deambulação, com alterações importantes das enzimas musculares, pelo sorotipo 4. Então, esse comprometimento muscular e neurológico está sendo muito frequente no momento. Entendi. Quem estiver apresentando esses sintomas, quem que deve procurar, Luiz? O local que está sendo atendido, qualquer local que está sendo atendendo o paciente, no caso nosso aqui, o Centro de Referência da Dengue. Perfeito, então obrigada, Luiz, pela sua participação. Pois é, Ana, agora vamos aguardar aí o fim, né, dessa pesquisa, os estudos aí desses pesquisadores da Fiocruz, que, segundo o coordenador do Centro de Referência de Dengue, essa pesquisa deve levar meses ainda, não tem uma previsão ainda para a conclusão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Renata. E dos 5 pacientes que tiveram a síndrome, apenas um continua internado. Vamos falar agora um pouquinho de esporte, trazendo novidades. É que o Goitacás de Campos apresenta hoje o novo técnico do time.
Quem vai comandar a equipe agora é Júlio Marinho. Olha ele aí. A divulgação está no site do clube. Júlio ia ser apresentado hoje cedo à equipe, mas acabou ficando preso em um engarrafamento na BR-101 quando vinha do Rio de Janeiro. Então a apresentação passou para as 3 horas da tarde. Ele já comanda o time no próximo jogo. O Goitacás está em 6º lugar do Grupo B, na Série B, com 6 pontos. O próximo jogo é amanhã em casa contra o América. Agora, hoje tem um esquenta para os torcedores da região dos Lagos. Quem quiser vai poder acompanhar o treino da Seleção Brasileira de Futsal em preparação para a disputa do desafio internacional contra a Venezuela. O treino aberto ao público é a partir das 5 horas da tarde no ginásio poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio. E a entrega dos ingressos para o jogo de amanhã continua. E de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, 1.800 ingressos foram disponibilizados e podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. A distribuição continua enquanto houver ingressos e a retirada pode ser feita no próprio ginásio que fica no bairro Portinho. Bom, vamos voltar a falar agora sobre a chuva. O Antônio Coelho continua na cidade de Petrópolis ao vivo, acompanhando os trabalhos na cidade depois da forte chuva. Hoje, mais 2 mortes foram confirmadas. O número já sobe para 18. Vamos voltar então a falar com o Antônio. Antônio, como é que está a situação dos desalojados, desabrigados? Ana, continua aquela soma de 1.466 desabrigados e desalojados, centenas de pessoas que tiveram que sair de casa. A gente está aqui no bairro Valparaíso, onde uma encosta cedeu. Os trabalhos hoje da Defesa Civil para atender essas pessoas estão muito concentrados no bairro Independência, que é o maior bairro aqui da cidade e talvez o mais castigado por conta dessa chuva. Os agentes dos bombeiros e da Defesa Civil estão usando até cães farejadores nas buscas pelas pessoas desaparecidas. É o que a gente vê agora na reportagem da Lília Teles. É dor e sofrimento para todo lado. O marido de Dona Francisca foi um dos mortos encontrados no lamaçal do bairro Espírito Santo. Ele tentava salvar moradores. Fui descer para salvar, acabou morrendo, acabou ficando também. Os bombeiros concentram os trabalhos neste local onde caíram 5 casas. Eles usam cães farejadores e uma mangueira com água para dissolver a lama e retirar os escombros. Os bombeiros ainda procuram pelo menos 11 pessoas desaparecidas só neste lugar. São 6 crianças, a mãe delas e uma outra família de 4 pessoas. E as buscas ficam cada vez mais difíceis por causa da lama acumulada e da chuva que não para. São muitos relatos de quem tentou e não conseguiu socorrer as crianças na noite da tragédia. Eu acordei com as crianças pedindo socorro. Com o tempo, o pedido foi acabando. Aí ficamos sem luz. Aí fiquei ali da minha janela, uma vela. Aí depois voltou a luz rápido. Aí quando o muro desabou em cima do bombeiro. Este senhor perdeu o irmão, a cunhada e 2 sobrinhos. A família trouxe corda para ajudar os bombeiros no resgate. É arriscado, mas você amarrar uma corda na outra assim, espichar, faz aquele coisa, amarra aqui e passa por qualquer lugar. Com esse cenário de risco e tristeza, muitos moradores decidiram ir embora. Eles viviam em casas que ficavam lá no alto do morro e resolveram atender a Defesa Civil. Moradores que resistiam hoje cederam por medo de uma nova tragédia. Estou saindo de casa porque o bombeiro condenou as casas todas, estão com medo de descer, eles não querem deixar a gente entrar para retirar as coisas, porque dizem eles estão rachando, a terra está cedendo, tem muita casa até lá em cima, tem bastante peso. Nós temos informações, ainda que um tanto quanto desencontradas, de desaparecidos nessa área e numa outra área próxima que é a Independência. Por conta disso, nós estamos focando as nossas ações de busca, utilizando os cães, né, para confirmar ou não, esperamos que não, a existência de pessoas ainda soterradas. Bem, a gente vai falar agora de uma das consequências que talvez tenham trazido mais prejuízos para a população, que é a questão dos ônibus. Por conta da dificuldade de acesso, muitos ônibus não estavam circulando ontem. Algumas empresas com cerca de 20% da frota só nas ruas. Aqui ao meu lado, a Carla Rivetti, que é assessora de comunicação do Cetranspetro, o sindicato das empresas de ônibus aqui de Petrópolis. Carla, boa tarde. Como é que está o panorama hoje? As pessoas estão tendo mais ônibus?
Boa tarde, primeiramente a todos, e certamente estão tendo mais ônibus sim, porque o trabalho está sendo feito de maneira muito rápida. A gente fica muito feliz, o trabalho em equipe está gerando resultados e ontem empresas que operaram apenas com 20% ou 30% da frota, algumas delas até completamente impedidas de circular, né, de colocar seus ônibus na rua por conta dos alagamentos, hoje já está operando com 100% a 80%, ou seja, aos poucos o serviço está sendo felizmente normalizado para a população. Carla, a gente tem imagens feitas agora há pouco da limpeza de ruas no entorno do Palácio de Cristal, da Praça Dom Pedro. Vamos mostrar aí o trabalho que vem sendo feito. Essa limpeza, essa desobstrução das ruas é importante para que os ônibus voltem também, né? É fundamental, é primordial. Sem acesso, os ônibus não podem passar. Então, à medida que as ruas vão sendo liberadas, é claro que a gente ainda tem pontos que vão demorar um pouco mais, que são grandes quedas de barreiras. Essas são áreas que as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência. Mas certamente, à medida que as ruas vão sendo limpas, enfim, vão sendo desobstruídas, os ônibus já podem voltar a circular com total segurança para a população. É importante dizer também que muitos dos rodoviários foram atingidos também pelas chuvas. Então eles não conseguiram chegar aos seus trabalhos. Teve rodoviário que inclusive teve a casa completamente condenada, teve que estar desabrigado, estar desalojado também. Então isso também atingiu muito o primeiro dia de operação após as chuvas. Beleza, Carla, muito obrigado, viu? Bom trabalho para vocês. Só um serviço aqui rapidinho para quem quiser doar. A Defesa Civil pede alimentos, água mineral e roupas, principalmente cobertores e meias, porque faz frio na retirada dessas pessoas das áreas de risco. Ana Paula Mendes, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Antônio. O RJ fica por aqui, toda a cobertura da chuva está na nossa página g1.com.br/InterTVRJ. Uma boa tarde para você e até amanhã.